A notícia de hoje, que domina todos os canais de comunicação e não só do esporte, é do pedido da juíza de Pernambuco pela prisão do cantor Gustavo Lima. O cantor Gustavo Lima já tinha sido citado no processo da Operação Integration pela sua associação com a Vaidebet, uma casa de aposta, uma das muitas casas de aposta daqui, é muito parecido. Essa foto que eu estou colocando aqui, daqui a pouquinho eu vou explicar, mas nessa foto estão Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing do Corinthians, e Marcelo Mariano, um dos grandes pivôs da crise Vaidebet Corinthians, vou explicar, com o cantor Gustavo Lima. Lá no fundo você vai ver que ainda está o Mano Menezes e o Fabinho Soldado. Essa foto é minha de divulgação do começo do ano. Por que o Gustavo Lima virou assunto aqui em São Paulo também? Todo mundo sabe que tem o inquérito Vaidebet Corinthians, desde maio, na Polícia Civil aqui, que apura crimes financeiros na intermediação desse negócio. Pois muito bem. Os processos andam paralelos, eles se conversam, sim, os delegados, as chefias, né, os presidentes dos inquéritos, os ministérios públicos, o GAECO de lá e o GAECO de São Paulo também. E a informação que o GAECO, que o Ministério Público daqui tinha e o Ministério de Pernambuco não tinha, e essa é uma informação que agora ela já pode ser, agora por mim, compartilhada com vocês, é que desde o começo da investigação Corinthians Vaidebet, o cantor Gustavo Lima, que tem um outro nome, Nivaldo, se não me engano, é tido como o dono da Vaidebet. Hoje, já por documentos apreendidos, ficou visto pela polícia, né? Vai ser provado nos autos do processo, que ele tem 25% das cotas. Existe a possibilidade dessas cotas serem ainda mais. Há um depósito na conta do cantor Gustavo Lima do ano passado, vindo de uma intermediadora da Vaidebet. No ano passado, a Vaidebet não era ainda patrocinador do Corinthians, portanto, está no inquérito, porém não está no caso do pouco período que ela foi patrocinadora do Corinthians, de 18 milhões no final do ano, e desses 18 milhões, ele repassou 1 milhão e 700 mil, mais ou menos, para sua conta pessoal. Essa negociação financeira, ou essa intermediação, é tida pela Polícia de Pernambuco como lavagem de dinheiro. Aqui em São Paulo, o que ela indica? Há duas testemunhas do caso que já prestaram depoimento, que contaram que o presidente do Corinthians teria dito a elas que o Gustavo Lima era o dono da Vaidebet. O Gustavo Lima estava na apresentação do acordo. Essa informação não foi dada oficialmente em nenhuma coletiva de imprensa desde então. Essa foto no começo do ano logo depois do anúncio do maior contrato de patrocínio de todos os tempos que o Corinthians fez no começo do ano, e que naquela situação, em valores anunciados, era mesmo, com o Sérgio Moura, um dos pivôs da crise, com o Marcelo Mariano. Para quem não lembra, aqui no UOL, em denúncia feita pelo Juca Kfouri, uma laranja teria recebido uma intermediação deste contrato, que o Sérgio Moura diz, e o Cassundé diz que elas não existiram. Então, essas duas figuras que participaram da assinatura do contrato, elas continuam. O Sérgio Moura já foi ouvido, o Marcelo Mariano ainda não. Agora vão ter que explicar porque duas testemunhas que já prestaram depoimento relataram ter o presidente do Corinthians falado a elas que era o Gustavo Lima o dono da Vaidebet. Por que isso é importante? O Corinthians, instituição, ainda é considerado vítima desse grande esquema de lavagem de dinheiro. Mas o Corinthians, pessoa jurídica. Pessoas físicas dentro do Corinthians podem ter contribuído para o clube ter sido lesado. E essas informações agora estão nas mãos do delegado Tiago Correia. Há uma outra possível separação do inquérito, porque o Gustavo Lima, Renato, ele é patrocinador pessoalmente do Cruzeiro, amigo pessoal do Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro, inclusive padrinho de um dos seus filhos. O Gustavo Lima, numa empresa dele, patrocina o Cruzeiro desde o mês passado. Não é uma empresa de bet, é uma empresa de seguros, mas essa figura no futebol, a presença dele no futebol, patrocinando clubes de futebol, chamou a atenção dos ministérios públicos, e agora, ainda que ele não tenha sido entregue ainda e outras pessoas estejam envolvidas, inclusive outros possíveis donos da Vaidebet, então quem é dono da Vaidebet não conseguiu descobrir ainda, porque é uma empresa sediada fora do Brasil, serão investigados. Essa é a informação que eu tinha sobre os bastidores do Corinthians. E essa informação também vai pesar na comissão de ética, porque todas as defesas dos 7 dirigentes e ex-dirigentes, incluindo Sérgio Moura e Marcelo Mariano, que vocês viram aí na foto, ao lado do Gustavo Lima, incluindo o vice-presidente Armando Mendonça, que não pôde entrar
ontem dentro do estádio, dentro do campo, porque o presidente não deixou, incluindo o presidente, Augusto Melo, incluindo o ex-diretor de futebol, Rubens Gomes, incluindo o ex-diretor financeiro, Rosalá Santoro, todos eles foram para essa comissão de ética do Corinthians justamente por concordarem ou não concordarem com este contrato da Vai de Bet. Fora de campo, as covinhas estão on. Dentro de campo, as covinhas estão reaparecendo, mas fora de campo, Renata, é difícil. É muito difícil, né, Marília? A verdade é que toda essa história das bets, ela é mal cheirosa no Brasil, né? Aliás, o governo resolveu regulamentar, está dizendo que vai regulamentar, está dizendo, mas até agora ficou só no papo, né? Porque na hora que regulamentar e exigir transparência mínima, eu acho que 50% dessas bets vão desaparecer. Essas bets estão sendo usadas, sim, para lavagem de dinheiro. Isso é conhecido, isso é sabido. Por que o cara vai botar um caminhão de dinheiro numa bet quando ele já é milionário? Como é o caso do Gustavo Lima. Então, é uma coisa muito esquisita. Olha, vou te dizer, se não fosse o Brasil, se não fosse um país onde, na maioria das vezes, as coisas acabam virando pizza, eu diria a você que ia ter muito dirigente de bet, muito dirigente de clube e muito dirigente de bet preso. Simples assim. Aliás, por falar em prisão, o CEO da Esportes da Sorte já foi liberado ou ele continua atrás da cadeia? Não se sabe. Não, tá preso. Por quê? Pois é, ninguém sabe. As notícias aparecem para dar impacto num primeiro momento. Depois as coisas desaparecem do noticiário, porque parece que desaparecem da própria investigação de tudo. Esse CEO da Esportes da Sorte é outro também, que super suspeita sobre ele, sobre questão de lavagem de dinheiro. É um escândalo. Essa coisa de bet é um câncer no mundo inteiro. As pessoas vão aceitando porque elas vão despejando dinheiro em patrocínio, em publicidade, em todos os veículos de comunicação e até em canais de YouTube. E aí fica todo mundo calado, achando que legal, que legal. Legal não tem nada. Isso aí é um escândalo, isso aí é feito para lavar dinheiro e para roubar dinheiro de gente pobre. É isso que são essas bets. E, no entanto, a gente finge que não, finge que é legal, deixa passar. Casão, queria passar a bola para você, porque eu esqueci aqui de falar, entre várias coisas, do personagem Gustavo Lima até agora está implicado na investigação também do Corinthians, por ser indicado por pessoas como dono da Vai de Bet, é que ele também é dono de uma SAF no futebol. Então, tem a Vai de Bet no Corinthians, em outros clubes também, não era o único clube patrocinado pela Vai de Bet. Tem a participação acionária dele na Vai de Bet, tem a empresa dele que patrocina o Cruzeiro, e ele comprou a SAF do Paranavaí o ano passado, né? Ele tem um agente que cuida do clube, mas ele comprou por 4 milhões um clube no Paraná. Pois é, o envolvimento dele não é só em bet, né? Não é só em futebol também. Ele também fazia parte daqueles cantores que iam fazer shows em cidadezinhas com 8 mil habitantes com o cachê de 1 milhão. Ele fazia parte de uma lista desses cantores que faziam esse tipo de show em cidadezinhas assim. Olha, a Bet, eu não faço propaganda de Bet, eu não faço propaganda de bebida alcoólica. Isso aí, desde quando começou esse movimento, desde quando eu comecei a fazer algumas coisas fora, quando eu saí da Globo, eu não faço. Né? No meu podcast, no meu videocast, eu não faço. Né? Por motivos óbvios, né? Não só por motivos de eu ser um dependente químico em recuperação, mas também porque são coisas que viciam as pessoas. Eu quero ver, você sabe quantas pessoas já estão viciadas nas bets e crianças que estão gastando o dinheiro dos pais jogando bet toda vez que tem jogo, fazendo isso? É uma enormidade. Eu já vi diversas reportagens que é uma enormidade, tanto de pessoas adultas como de crianças que estão pegando o jogo e fazendo esses jogos aí. Eu quero ver quando explodir, quando alguém da imprensa tiver afim dessas reportagens investigativas, quando tiver afim de fazer uma investigação profunda e ver quantas pessoas no Brasil já estão afundando ou já afundaram por causa das bets.
E aí depois eu quero ver se aquelas pessoas reacionárias vão falar assim, ela joga porque quer, como eles falam do dependente químico, usa droga porque quer, como eles falam dos alcoólatras, bebe porque quer. Né? Quero ver se vão falar isso. Porque depois que você fica dependente do jogo, você não joga mais porque você quer. Você não joga mais porque você quer. O jogo tomou conta da cabeça da pessoa. Ela vai lá e joga, mesmo sabendo que ela não tem o dinheiro para jogar. Ela vai e joga, porque é dependência, é vício, é psicológico a coisa. Né? Então, dito isso, eu quero passar para o futebol. Posso? Para a Claro. bola rolando? Então, beleza. Casão, deixa eu fazer só uma coisinha para fechar a bet. Ah. Isso tudo numa hipocrisia de um país que proíbe jogo. O jogo Sim, é proibido exatamente. no Brasil. E as Exatamente. bets comem Exatamente. soltas, como se nada tivesse acontecido. Exatamente. Então, no futebol é o seguinte: a pergunta é, para quem foi para quem a rodada foi melhor? Você não fez essa pergunta? Então, tá no nosso enquete aqui. Então, tem ver dois como lados tá. da tabela, né, gente? Tem a parte de cima e tem a parte de baixo. A parte de cima, Então. eu concordo com o Renato. O Botafogo, a rodada foi ótima o Botafogo, mas na parte de baixo, a rodada foi fantástica para o Corinthians. O Corinthians, pela primeira vez, mesmo ainda estando na zona de rebaixamento, pela primeira vez, ele tem chance de sair da zona de rebaixamento na próxima rodada quase igual de número de jogos com muitos deles ali. O Cuiabá já está lá embaixo, tem um jogo a menos e já não consegue alcançar o Corinthians nem com o jogo extra. O Cuiabá não consegue alcançar o Corinthians mesmo com o jogo extra. O Fluminense já está atrás, só com um jogo para fazer, né? Um jogo a mais que o Corinthians. O Corinthians está lutando para fugir do rebaixamento, já com os jogos, com as rodadas precisas, há muito tempo. E aqueles que estão com rodadas atrasadas, alguns estão pulando fora, como o Grêmio e o Atlético Paranaense, foram para 31, né? Bragantino foi para 31, mas também não pode vacilar. Agora, a próxima rodada, se o Corinthians não perder para o São Paulo, ele tem grande chance, se mesmo não saindo da zona de rebaixamento no próximo final de semana, depois ele vai jogar em casa e ele tem chance, a hora que ele sair da zona de rebaixamento, vai estar todo mundo igual e as rodadas vão ter menos rodadas para serem jogadas. Eu comecei a acreditar seriamente que o Corinthians vai se salvar. E outra, eu acho que o Corinthians ganha uma das duas Copas. Rapaz, eu falei, o mar se abriu. Eu acho que, Renato, eu acho que é Copa do Brasil. O Corinthians pode ganhar. Pois é, eu não duvido também, não. Eu não duvido também, não. Eu acho que o Corinthians... Pegar meus papeizinhos aqui, porque vocês não votaram assim, não. Vão ter que refazer a votação, hein? Não, mas Copa do Brasil eu votei Corinthians e Vasco. Copa do Brasil, Corinthians e Vasco. O problema é que o Corinthians está jogando mais bola que o Flamengo mesmo. Sim, exatamente. Isso é que é verdade. O Corinthians foi no Castelão enfrentar o Fortaleza, que era segundo colocado, continua sendo o segundo colocado. Todo mundo, inclusive eu, achando que, se perder de um gol de diferença tá bom, consegue virar na arena, que nada. Foi lá, meteu 2, era para meter 4. Quer dizer, o futebol do Corinthians, o time do Corinthians continua sendo fraco, né? Mais fraco. Mas a coisa está começando a funcionar. Está tendo um esquema tático, está tendo um jogo. Alguns jogadores que foram contratados estão realmente se impondo, como o Charles, como o André Ramalho quando joga, o Hugo no gol, o Garro e a surpresa, o Coronado, que acabou com o jogo lá contra o Fortaleza. Né? Eu quero ainda ver o Ramon Menezes ter peito, cara. Tem que ter, sabe, joga em casa, mete 2 volantes, Coronado e o Garro e 2 atacantes. Ou então coloca 3 volantes, como ele gosta de colocar 3 volantes, Garro e Coronado, e só um atacante. Deixar o Garro e o Coronado livre para se movimentar e encostar no ataque, com 3 volantes. Então, as alternativas estão aparecendo. Alternativas técnicas, hein? Antes, só aparecia alternativa defensiva. Precisa pôr 3 zagueiros, 3 volantes, lateral que não desce. Não pode tomar gol, não pode perder. Agora, as alternativas que estão aparecendo são técnicas
e ofensivas. Pela primeira vez, eu acho que é a primeira vez que eu consigo sentar no fim de papo, desde o começo do ano, praticamente, sentar aqui no fim de papo e falar com toda a certeza interna minha, a minha visão hoje é que as alternativas do Corinthians, elas passaram a ser técnicas e agressivas. Enquanto até até semana passada, até antes do jogo com Fortaleza, as alternativas que eu enxergava eram só defensivas. Tem que marcar, tem que fechar, não pode tomar gol, não pode perder. E agora eu estou vendo que as alternativas é para ganhar. O Corinthians pode ganhar fora de casa de qualquer equipe. Mesmo que essa equipe, que na maioria delas, aquelas que estão lá em cima, são melhores que o Corinthians. O próprio São Paulo. Não é São Paulo e Corinthians domingo? Lá em Brasília? Nem no Morumbi hein? Vai ser em Brasília. Né? O São Paulo está aí, jogando a Libertadores, está lá em cima na tabela, mas o Corinthians vem numa crescente e começou a bater de frente com... Ganhou do Flamengo, não podemos esquecer. Ganhou do Flamengo na Arena, ganhou do Fortaleza lá fora, engrossou o jogo pro Botafogo, lá no Newton Santos. Então o Corinthians, eu acho que o Corinthians se salva. E tem grande possibilidade de ganhar uma Copa. Essa é a visão que eu tenho hoje, tá? É uma visão bem positiva e, assim, é muito clara. Coisa que assim, e não é clubismo, e não é clubismo, porque desde o começo do ano eu tô falando que o time do Corinthians é ruim, que o Corinthians ia cair, que o Corinthians não tinha chance de nada. Eu tô falando isso o ano todo, mas agora eu vejo que a coisa mudou. Essa união core e fogo desse programa, o Renato vai virar Corinthians nessa semana. O Botafogo faz o serviço na quarta, a gente termina no domingo. Hélio, preciso dessa sua força para, né, dar aquela diminuída no humor do nosso rival. Mas é inegável o que o Casão falou. É óbvio que o ano do Corinthians é um desastre. Disputar para estar no G16 é esportivamente um desastre. Os gastos, a polícia, os desmandos, que vai e volta, impeachment. O ano do Corinthians é um turbilhão. Mas esportivamente, esse recorte de setembro... Acho, inclusive, que do jogo do Flamengo para cá, quando acabou o inferno astral do Corinthians, no dia do aniversário do Corinthians, ele é o melhor momento esportivo do Corinthians. Melhor que em qualquer momento do campeonato estadual ou do começo da fase fase de grupos da Copa Sul-Americana. Mesmo com a derrota para o Botafogo, fora de casa. Mesmo com a derrota para o Fortaleza, que também foi esse mês. O Corinthians foi jogar com o Fortaleza, jogou melhor e perdeu por 1-0. Então, exatamente. Está oferecendo coisas diferentes. O Botafogo não oferece coisas diferentes. Marília, só mais uma coisinha que eu estava esquecendo, só mais uma coisinha rapidinho. Parabéns para as meninas do Corinthians, né? Eu acompanhei as oitavas, as quartas, semifinal. Eu fui no primeiro jogo da final, semana passada no Morumbi. Eu estava lá no Morumbi com a vitória de 3-1. O time do Corinthians é espetacular. As meninas jogam demais, tem um entrosamento, tem uma movimentação, tem uma técnica. Mesmo sofrendo, como elas sofreram contra o São Paulo ontem, no início do jogo, depois no começo do segundo tempo, mas a hora que o adversário marca a bobeira, o Corinthians faz o gol. Inclusive, essa é a definição de todas as adversárias do Corinthians. Elas falam o seguinte, inclusive a jogadora do São Paulo falou ontem no final do jogo. Cara, quando a gente domina o time do Corinthians e tem chance de fazer gol, tem que marcar, porque esse time é letal. Ele vai lá e faz o gol. Então é isso, a definição perfeita. Mesmo quando joga mal, mesmo quando não tá jogando tão bem, né? O Corinthians vai lá, quando o adversário dá uma bobeada, vai lá e faz gol. Foi 2-0 pro Corinthians, e eu vi o jogo inteiro, e não era para 2-0. Era para ser um 2-1, 1-1, 2-2, ganhar sendo campeão empatando, mas não, venceu por 2-0. Parabéns para as meninas e pro Lucas, né? Que entrar no lugar do Arthur Elias não é mole, né? A cobrança em cima dele, durante o campeonato eu vi muitas críticas, o Corinthians joga mal, esse cara não sabe pôr o Corinthians, saudade do Arthur Elias, e ele foi lá e foi campeão com um time super competitivo.